Olá, alunos de Geometria B. Nesse vídeo nós falaremos sobre a inscrição e circunscrição de sólidos. Bom, nós temos muitas possibilidades para trabalhar aqui. Então, se considerarmos os poliedros e os corpos redondos, tem muitas possibilidades para inscrever e circunscrever. Mas a gente vai restringir um pouquinho. Então, os poliedros, nós trabalhamos com poliedros regulares, mas apenas com o tetraedro, o cubo, o hexaedro, e o octaedro regular. Então, vou trabalhar com esses três aqui. Não vamos acrescentar muitas coisas que são muitas possibilidades. Vamos trabalhar também com prismas regulares e pirâmides regulares. Os corpos redondos, a gente vai trabalhar com a esfera, o cilindro e o cone. Mesmo assim, ainda tem muitas possibilidades de fazer inscrição e circunscrição. Vamos ver algumas delas, porque isso já vai dar uma ideia para conseguir trabalhar com todos os casos, né? A gente vai olhar todos os tipos, tudo que pode acontecer, se a gente vai fazer um plano para enxergar qual é a correspondência, se a gente vai usar triângulos. Então, tudo isso que vai aparecendo vai ajudar a gente a trabalhar com todas as possibilidades. Vamos começar com um caso simples, que é a esfera e o cubo. Então, primeiro, eu vou inscrever a esfera em um cubo. Quando a gente fala em inscrever um sólido dentro do outro, a gente quer que esse sólido que a gente está inscrevendo, ele obtenha o seu volume máximo. Como assim? Eu poderia colocar uma esfera aqui dentro desse cubo bem pequenininha, mas essa não é a ideia de inscrever. Eu quero a maior esfera que eu possa inscrever aqui dentro, sem que essa esfera ultrapasse os limites do cubo. Então, nesse caso, eu estou aqui com o centro dessa esfera, e pensa nela pequenininha e vai enchendo, enchendo, enchendo. O máximo que eu vou conseguir encher é até ela encostar as faces, né? A partir do momento que ela passar aqui, ela já não está mais inscrita. Então, até ela tocar as faces do cubo vão tangenciar a esfera. A mesma coisa se eu deslocar o centro, né? Eu coloquei o centro dessa esfera no centro do cubo. Se esse centro não fosse aqui, se eu tivesse a minha esfera com o centro aqui em cima, eu ia aumentar essa esfera, ela ia crescer até um tanto aqui, e embaixo ia sobrar um espaço. Então, eu ia ficar com uma esfera menor do que essa esfera que eu estou aqui. Não é a ideia, eu quero a minha esfera de raio máximo aqui, né? Que ela tem o seu maior volume, tá? Então, elas vão coincidir aqui o centro delas. E aí, quando a gente está trabalhando com inscrição e circunscrição de sólidos, a gente quer conseguir relacionar as suas principais medidas. Então, da esfera é o raio e do cubo a aresta. Então, eu vou chamar aqui de Rzinho e a aresta de A. Eu quero relacionar um com o outro. Se eu tenho a aresta, como que eu encontro o raio? Se eu tenho o raio, como que eu encontro a aresta? Nesse caso, a gente vai fazer um plano aqui para auxiliar a enxergar essa relação. Então, eu vou traçar um plano que passe pelo centro da esfera e seja paralelo a uma das faces do cubo. Pode ser qualquer face. Eu escolhi aqui essa face da frente, fiz um plano paralelo a essa face passando pelo centro do cubo. Nesse plano, eu vou obter aqui, com interseção aqui com a esfera, eu vou obter uma circunferência, e a interseção com o cubo, eu vou obter esse quadrado aqui, ó. Bom, essa figura está representada aqui do lado, a interseção com a esfera e com o cubo, e com essa figura a gente já consegue relacionar o raio da esfera com a aresta do cubo. A aresta aqui mede A, o raio mede R, então a gente já está vendo aqui que o raio é a aresta sobre 2. O raio é a aresta sobre 2. Ou a aresta é 2 vezes o raio. Então esse é um caso bastante simples para relacionar o cubo com a esfera, quando a esfera está inscrita no cubo. Outra possibilidade seria o cubo estar inscrito na esfera. Então, agora, quando a gente tem um poliedro aqui inscrito em algum sólido, a ideia é que os seus vértices aqui, ó, no caso da esfera, os vértices tangenciem a esfera aqui. Toquem, né? Toquem a esfera. Não vai passar aqui para fora e não vai ficar desencostado. Então, pensa num cubo pequenininho aqui, vai crescendo ele até que os vértices toquem a esfera. Então, esse cubo aqui está inscrito na esfera. E aí eu também quero relacionar. Agora mudou aqui a relação do raio com a aresta e eu quero encontrar essa relação. Então, eu vou usar um outro plano auxiliar, que é um plano também passando pelo centro da esfera, só que esse plano passa aqui, ó, por uma diagonal de uma face do cubo. Poderia ser qualquer diagonal aqui de qualquer face, né? Mas eu peguei essa aqui de cima, por exemplo. Então, vou passar um plano aqui pelo centro da esfera e por essa diagonal da face do cubo.
Bom, esse plano vai gerar aqui a interseção com a esfera, vai gerar uma circunferência. A interseção com o cubo tem essa diagonal, aresta do cubo, diagonal da face, aresta do cubo. Então, gerou aqui essa figura aqui. Esse segmento que está em preto, esse segmento aqui, ó, que está em preto, é o diâmetro da esfera. É 2 vezes o raio. Então, esse aqui eu vou chamar agora de R maiúsculo, é 2Rs, esse diâmetro aqui da esfera. Bom, aqui em cima a gente tem a diagonal de uma face e aqui tem a aresta do cubo. Então, aqui eu sei que mede A, essa medida aqui é A, e aqui a diagonal, A raiz de 2. Aqui em cima, A raiz de 2. Aqui a gente tem um triângulo retângulo, então pronto, a gente conseguiu relacionar já o raio com a aresta do cubo. Agora precisa saber se você vai querer isolar o raio ou isolar a aresta, né? Mas a fórmula sai daqui, usando o teorema de Pitágoras. A gente sabe que 2Rs ao quadrado é igual a A raiz de 2 ao quadrado mais A ao quadrado. E daqui a gente consegue isolar um em função do outro. Então, a gente usou aqui também um plano para auxiliar a fazer essa relação. A próxima inscrição, a gente vai inscrever um octaedro em uma esfera. Então, fizemos já o hexaedro, vou fazer agora o octaedro dentro de uma esfera. Então, novamente, a ideia é que os seus vértices aqui toquem a esfera, mas não passem para fora e nem fiquem desencostados. Então, eu tenho o octaedro máximo aqui dentro. Ele está inscrito numa esfera. Bom, novamente, o centro deles aqui vai coincidir. Se esse centro tivesse deslocado, a gente teria uma figura menor do que essa que tem aqui. Então, eles vão coincidir aqui o centro. E eu quero relacionar a aresta aqui desse octaedro com o raio da esfera. Novamente, quero fazer essa relação. Bom, vou usar de novo um plano aqui para auxiliar, para ver como que a gente pode fazer essa relação. Lembrando que é um octaedro regular, tá? Todas as arestas são iguais. Então, aqui eu tenho um triângulo equilátero, aqui eu tenho um triângulo equilátero, né? São todos congruentes com a aresta A. Bom, o plano que a gente vai usar aqui é o seguinte, é um plano que vai passar pelo centro da esfera e vai utilizar aqui uma das arestas do octaedro. Então, um plano passando pelo centro e por uma das arestas. Então, vai gerar aqui a interseção com a esfera, vai gerar uma circunferência, e a interseção aqui com o octaedro vai gerar aqui, ó, esse quadrado. Então, pensa nesse plano cortando aqui esses dois sólidos, né, passando aqui pelo centro e por essa aresta. Então, vai cortar e vai gerar essa figura aqui, ó, a circunferência, a interseção com a esfera, e esse quadrado, a interseção com o octaedro. Bom, o octaedro tem a aresta A. Então, aqui é A, aqui é A. E aqui a gente tem o quê? 2 vezes o raio. Tem o diâmetro, o raio da esfera. Tenho 2 vezes o raio. Posso usar só esse pedaço aqui de cima, posso usar o triângulo inteiro. De qualquer forma, a gente já conseguiu relacionar os dois, porque a gente tem um triângulo retângulo aqui. Então, já consigo relacionar. Ou posso usar aqui o triângulo retângulo também, consigo relacionar. Aí eu preciso obter aqui essa medida, que é a metade da diagonal desse quadrado. Então, 2 possibilidades aí para fazer essa relação. Mas, novamente, apareceu aqui uma relação entre o raio e a aresta. A gente consegue. Se tiver o raio, encontramos a aresta. Se tiver a aresta, encontramos o raio. Eu não vou ficar escrevendo as fórmulas, porque a ideia não é decorar a fórmula, né? A ideia é que a gente consiga visualizar e fazer essa relação. Fazendo essa relação, a gente consegue fazer todos os cálculos aqui que nós quisermos, ok? Então, não vou ficar colocando as fórmulas aqui, só como a gente consegue obtê-las. Vamos para o próximo caso. Ao contrário agora, a esfera está inscrita no octaedro regular. Então, tem uma esfera aqui de raio máximo, né? Se eu aumentar um pouquinho mais, ele vai sair fora. O que acontece com essa esfera? Ela tangencia as faces do octaedro. Está tangenciando aqui em algum ponto, ela tangencia aqui essas faces, né? Bom, que ponto que é esse aqui, né? Onde que ela alcança aqui? Veja, ela não vai tocar a aresta, essa esfera aqui não toca a aresta, não toca o vértice, mas mesmo assim eu vou conseguir encontrar uma relação entre o raio e a aresta. Então, vamos olhar para essa figura aqui para ver como vai surgir essa relação. Tenho aqui, vamos considerar essa pirâmide de cima, né? Vamos olhar esse octaedro como 2 pirâmides, vai ficar mais fácil de a gente falar aqui a respeito dela. Então, se eu olhar só para essa pirâmide de cima,
eu tenho essa medida aqui, que é a altura dessa pirâmide. Eu consigo achar a altura? Consigo se eu tiver a aresta, né? Uma pirâmide aqui, onde todas as arestas são iguais, né? Eu consigo achar essa altura. Aqui, o que eu tenho? Eu tenho a metade de uma aresta, né? Aqui eu tenho a aresta, aqui eu tenho a metade da aresta. Aqui eu tenho o apótema da pirâmide. Se eu tiver o lado da pirâmide, eu tenho aqui esse apótema da pirâmide. E aqui eu tenho o raio da esfera. Ó. O raio da esfera é sempre perpendicular, né? A face aqui, ó, esse plano que está tangenciando ele. Esse plano tangencia ele, esse apótema aqui tangencia a esfera, então aqui a gente tem 90 graus. Então vai aparecer esse triângulo aqui, ó, que a gente vai conseguir trabalhar. Aqui eu tenho a altura daquela, agora da pirâmide, tá? Não estou olhando a altura do octaedro, essa distância entre esses dois vértices. Estou olhando para essa pirâmide aqui de cima, para tentar fazer essa relação. Aqui eu tenho o apótema da pirâmide, tenho M'. Aqui eu tenho a metade da aresta, aqui eu tenho A sobre 2. E aqui eu tenho o raio da esfera que eu quero encontrar. Esse aqui eu consigo escrever em função de A, se eu tiver o A, né? Esse aqui eu consigo escrever em função de A também. Ele é aqui a altura desse triângulo equilátero de lado A. Então, esse eu escrevo em função de A, esse eu escrevo em função de A. Então, eu consigo relacionar o raio com a aresta do octaedro. Tá? Vai ficar tudo R ou A aqui, né? Tiro essas aqui e coloco alguma coisa em função de A. Então, daqui também sai essa relação entre raio e aresta, com a esfera inscrita no octaedro. Próximo caso, tetraedro agora. Então, a gente já fez a esfera com o cubo, a gente fez a esfera com o octaedro, vamos fazer a esfera com o tetraedro. Então, primeiro, a esfera inscrita no tetraedro. Então, novamente, tem o centro aqui, e aí essa esfera o máximo que a gente consegue para que ela não saia fora do tetraedro, ela vai tangenciar aqui as faces, né? Eu deixei aqui marcado esse ponto, mas ela vai tangenciar aqui todas as faces desse tetraedro. Antes de fazer essa relação, a gente vai falar sobre um teoreminha que existe a respeito do tetraedro e os pontos interiores ao tetraedro. Como que é essa relação? Vou chamar aqui de I um ponto interior desse tetraedro. É um ponto qualquer, tá? É um ponto qualquer. Poderia estar mais para baixo, mais para cima. Um ponto qualquer dentro do tetraedro. Bom, a distância desse ponto, as suas faces, eu vou nomear como x, y, z e t. Então, a distância desse I até a face é uma perpendicular aqui. A gente faz uma perpendicular, né? Essa distância aqui eu vou chamar de x. A distância até a outra face eu vou chamar de y. A distância até essa face aqui eu vou chamar de z. E até a face lá de baixo eu vou chamar de t. Então, a distância de I a cada uma das faces, x, y, z e t. E a gente tem o seguinte resultado. Ó. A soma dessas distâncias é igual à altura do tetraedro. Esse aqui é um tetraedro regular, tá? Então, a distância entre esse ponto a cada uma das faces, né, a soma dessas distâncias, é igual à altura do tetraedro. Por que isso acontece? Então, eu vou apagar aqui um pouquinho para a gente olhar esse tetraedro dividido em 4 outros tetraedros. Então, tenho esse ponto I aqui, ó, eu vou considerar o seguinte tetraedro. Vou usar essa face aqui, então esse vértice, ó, esse vértice, esse vértice, esse vértice. Então, estou utilizando essa face aqui como base de um tetraedro. E o vértice desse tetraedro vai ser esse ponto I. Então, tem um tetraedro aqui, ó, viradinho para cá. Vou fazer isso para cada face. Então, tenho essa face, tenho a lá de trás, tenho o vértice aqui, a base lá atrás, tenho essa aqui da frente, aqui da direita da frente, tenho essa face, que vai ser a base de um outro tetraedro, com o vértice, aquele ponto I lá, e a face lá de baixo, um outro tetraedro, né, base de um outro tetraedro, com esse vértice I aqui. Então, esse meu tetraedro está dividido em 4 tetraedros. O volume do tetraedro é a soma do volume desses 4 tetraedros. Eu tenho aqui o volume 1, mais volume 2, mais volume 3, mais volume 4. Né? Cada um desses tetraedros que eu construí, se eu somar todos eles, dá todo o tetraedro. Né? Então, o volume, a gente tem essa igualdade aqui. Mas se a gente for olhar o volume de cada um desses aqui, como é o volume do tetraedro? 1/3 da base vezes a altura. Esse primeiro que eu construí, então, pegando essa face aqui da esquerda. Essa daqui é a base dele. A base dele eu vou chamar de S, a área da base dele. Né?
Então, esse volume aqui é 1/3 da base vezes a altura. Lembra que essa daqui a gente traçou uma perpendicular, né? É a distância desse ponto até a face. Então, aqui é uma perpendicular. Então, essa daqui é a altura desse tetraedro, que eu tinha chamado de x. Então, o volume desse tetraedro aqui, o volume 1, é 1/3 de S vezes x. Okay? Quando eu for fazer o volume 2, então vou olhar lá para aquela face lá de trás. Ó. O que acontece com a base? A base é aquele triângulo lá de trás, só que esse triângulo é congruente a esse triângulo aqui do lado. A aresta é A, todos têm aresta A aqui. É um tetraedro regular. Então, aquela área daquela figura lá de trás é igual a essa aqui do lado. Então, quando eu for calcular o V2, também vai ser 1/3 de S vezes a altura, e a altura está aqui agora. É o que eu tinha chamado de Y. Então, vai ser 1/3 vezes S vezes Y, e assim por diante. Então, a gente vai ficar com essa igualdade aqui, ó. Os volumes de cada um dos 4 tetraedros ali, igual ao volume do tetraedro todo, que é 1/3 da base vezes a altura. A base do tetraedro aqui embaixo, a altura é o H, a altura do tetraedro. Não está nessa figura aqui a altura do tetraedro, né? Mas estou chamando aqui de H. Bom, apareceu 1/3 aqui, né? 1/3, apareceu S, vai cortar e vai sobrar essa relação aqui que a gente queria mostrar que era verdadeira para qualquer ponto interior. Então, por que a gente fez esse teorema? Porque ele vai ajudar agora com essa esfera inscrita. Eu tenho uma esfera inscrita aqui no tetraedro. O centro dessa esfera é um ponto interior ao tetraedro. É um ponto interior ao tetraedro. E se eu considerar a distância desse ponto a cada uma das faces, então eu estou tendo os raios aqui, né? Tem um aqui para frente aqui. Não vou conseguir fazer direito. Um aqui para frente, um para aquele lado, um aqui para baixo. Cada uma dessas distâncias, nesse caso, é o próprio raio da esfera. Então, eu vou ficar aqui com R mais R mais R mais R igual a H, pela fórmula que a gente acabou de ver. R mais R mais R mais R igual a H, a altura do tetraedro, ou seja, 4R igual a H. Bom, H eu consigo calcular, eu tenho um tetraedro aqui irregular, eu consigo fazer essa altura aqui em relação à aresta, e aí fazendo isso a gente tem a relação do raio com a aresta. Aqui eu tenho em relação à altura, mas eu consigo colocar a altura em relação à aresta. Então, para a esfera inscrita no tetraedro, ok. E para o tetraedro inscrito na esfera, como que a gente vai fazer? Bom, novamente, os vértices aqui estão tocando a esfera, eu quero relacionar a aresta com o raio. Eu vou usar como auxiliar essa esfera que a gente acabou de fazer, a inscrita. Então, vou usar aqui ó, como auxiliar essa esfera inscrita. Bom, aí eu tenho aqui a esfera circunscrita ao tetraedro. Vou olhar aqui para a altura do tetraedro. O que eu tenho daqui até aqui? Eu tenho o Rzinho, o raio da minha esfera pequena. O todo aqui é a altura do tetraedro, né? Daqui até aqui embaixo eu tenho a altura do tetraedro. E esse outro pedaço aqui ó, é o raio da esfera circunscrita, é o raio que eu quero. Vou chamar de R maiúsculo. Vem aqui do centro até um vértice. Estou olhando de cima, poderia fazer aqui um outro, né? Poderia fazer outra altura para cá, poderia fazer com qualquer lado, são todos congruentes. Estou olhando para esse daqui. Então, eu já tenho essa relação aqui, ó. Rzão mais Rzinho é a altura. Só que esse Rzinho a gente já encontrou em relação à altura, né? A gente tinha encontrado lá que 4R é igual a H, ou seja, R é igual a H sobre 4. Então, eu vou substituir aqui. H sobre 4 mais H, igual a H. Então, eu vou ficar com R igual a H menos H sobre 4. O R vai ser 3H sobre 4. Então, estou relacionando aqui o raio da esfera circunscrita com a altura do tetraedro. E essa altura eu posso colocar em relação à aresta, né? Aí vai depender do exercício que a gente tiver, quais as informações que a gente tiver a respeito do tetraedro. Então, utilizei a esfera inscrita como um objeto auxiliar. Bom, até agora nós estávamos relacionando os poliedros regulares, o cubo, o tetraedro e o octaedro com a esfera. Vamos agora fazer relação entre os próprios poliedros regulares. Eu vou começar aqui com o tetraedro e o octaedro, os dois regulares. O octaedro inscrito no tetraedro.
Para obter esse octaedro máximo aqui dentro do tetraedro, os seus vértices vão estar tocando aqui os pontos médios das arestas do tetraedro. Veja que o tetraedro tem 6 arestas e o octaedro tem 6 vértices. Cada vértice, então, do octaedro vai estar em uma aresta. E aqui no ponto médio é onde eu vou ter esse octaedro aqui de tamanho máximo aqui dentro, de volume máximo. Então, eu quero relacionar agora essa aresta do tetraedro com a aresta do octaedro. Para isso, a gente vai olhar para um triângulo que aparece aqui numa face. Então, estou com uma face aqui do tetraedro. Esse segmento ligando aqui os pontos médios é uma aresta do octaedro. Então, eu já consigo fazer uma relação aqui rapidamente entre essas duas arestas. Aqui, se eu chamar de A aresta do tetraedro, porque tem um triângulo equilátero de aresta A, se eu chamar aqui de B, se eu chamar de B a aresta do octaedro, como ele está aqui no ponto médio, a gente sabe que ele é metade de A. Então, rapidamente aqui, B é a metade de A. Então, uma relação rápida aqui entre o tetraedro e o octaedro regular. Octaedro inscrito no tetraedro. Octaedro inscrito num cubo. Então, tem um cubo agora e vou colocar um octaedro lá dentro. Como que vai ser a relação? O octaedro tem 6 vértices, né? Acabei de falar isso. O octaedro tem 6 vértices. O cubo tem 6 faces. Então, a relação vai estar aqui. Cada vértice vai estar em uma face do cubo. Cada vértice vai estar tocando uma face. E vai ser de maneira máxima, né, quando ele estiver aqui no ponto médio aqui do quadrado, né, estiver aqui na união das diagonais do quadrado, bem no meio aqui do quadrado das faces. Cada vértice aqui em uma face. Para fazer a relação agora entre o cubo e o octaedro, a gente vai olhar para esse triângulo aqui que eu marquei aqui em azul. Ó. Eu vou olhar para esse triângulo aqui. Aqui, a hipotenusa desse triângulo retângulo é a aresta do octaedro. Essa aqui, ó, esse cateto aqui de baixo desse triângulo retângulo, ele tem duas possibilidades que eu posso olhar para ele. Ele é a metade de uma aresta do cubo. Olha para uma aresta do cubo aqui. Ele é a metade de uma aresta do cubo. Ou ainda posso olhar aqui para o octaedro. Ele é a metade da diagonal desse quadrado aqui do octaedro. Então, tem várias relações que eu posso fazer aqui. Essa altura aqui dessa pirâmide, né? Dividindo aqui o octaedro em duas pirâmides. Dessa pirâmide aqui é a metade da aresta aqui do cubo, ou a altura lá do octaedro. Então, consigo relacionar aqui essas duas figuras usando esse triângulo retângulo. E aí, de novo, vai depender das informações que você tiver para fazer a relação que você quiser encontrar aqui, mas a gente já conseguiu um triângulo retângulo que utilizam as duas medidas, a aresta do cubo e a aresta do octaedro. Bom, vamos para o próximo aqui. Nem escrevi ali a formulazinha como eu falei para vocês, né? A formulazinha sai ali só fazendo as relações. Vamos colocar agora o cubo dentro do octaedro. Então, qual que vai ser a relação? Bom, o cubo ele tem 8 vértices e o octaedro tem 8 faces. Então, cada vértice do cubo vai estar em uma face do octaedro. Cada vértice do cubo em uma face do octaedro. Tem aqui essa relação. Esse é o cubo máximo que eu consigo lá dentro do octaedro, de volume máximo. Como que eu vou relacionar agora, né? Como que eu vou fazer essa relação? Eu vou olhar para esse triângulo aqui, ó, que eu coloquei em azul. Esse triângulo que eu coloquei em azul. Aqui eu tenho uma aresta do cubo. Ó. Aqui eu tenho uma aresta do cubo. E aqui eu tenho o apótema aqui dessa pirâmide do octaedro. Né? E essa medida aqui de baixo? Que medida é essa aqui de baixo? Então, aqui tá ok. Aqui eu tenho a aresta do cubo. Aqui eu tenho o apótema ali daquela pirâmide de base quadrangular, né? Olhando essa pirâmide aqui do octaedro. Mas essa medida aqui de baixo, ó, quanto vale essa medida aqui? Bom, vocês podem ver que eu destaquei aqui, ó, em azul, um segmento aqui, ó. Um segmento que tem essa diagonal aqui desse quadrado, né? A base da nossa pirâmide aqui. Então, eu destaquei essa diagonal. Por quê? Veja que aqui está pegando no ponto médio e no ponto médio das arestas aqui do octaedro. Aqui, ó, essa diagonal é paralela a esse segmento que eu quero saber a medida.
Então, se a gente olhar para esse triângulo aqui, ó, essa aresta e aquela diagonal, essa aqui de cima, esse triângulo aqui de cima é semelhante a esse triângulo maior. E a razão de semelhança é meio. Está na metade aqui da aresta, na metade da aresta. Então, tem meio aquela diagonal. Então, já consegui relacionar. Ó. Se a medida se a medida aqui dessa aresta vale B, do octaedro vale B, então eu tenho aqui um quadrado de lado B, então essa grande é B raiz de 2, então aqui é B raiz de 2 sobre 2. Aqui embaixo vai ser B raiz de 2 sobre 2. Tá? É metade da diagonal desse quadrado. Bom, já consegui fazer a relação, né? Esse apótema aqui, se eu tenho o valor de B aqui, eu já acho esse apótema. Pronto, consegui relacionar o A e o B, a aresta do cubo e a aresta do octaedro. O próximo agora, o tetraedro inscrito no cubo. Então, tem um tetraedro inscrito no cubo. Como que vai ser a relação entre eles? Bom, vamos dar uma olhada aqui como está montado esse tetraedro aqui. Ó. Veja que os vértices do cubo são 8 e os vértices do tetraedro são 4. Então, o que a gente faz? A gente coloca um vértice sobre o outro, mas de 2 em 2, né? Vou pegar o cubo aqui, ó. Esse aqui tem um vértice do tetraedro, esse não. Esse tem um vértice, aquele não. A mesma coisa aqui em cima. Esse não tem, esse tem. Esse não tem, esse tem. Se eu olhar aqui para esse, né? Esse tem, não tem, não tem. Então, é essa forma que a gente faz essa relação. Coloquei um tetraedro lá com o seu maior volume, dentro do cubo. Aqui eu nem coloquei uma figura auxiliar, porque rapidamente a gente consegue ver aqui que se A for a medida da aresta do cubo, a aresta aqui ó, do tetraedro é a diagonal, é a raiz de 2. A raiz de 2, a diagonal aqui desse quadrado. Então, rapidamente já sai a relação aqui entre o cubo e o tetraedro. Bom, vamos parar um pouquinho agora com os poliedros. Né? A gente fez bastante relação entre os poliedros, com a esfera também. Vamos falar agora um pouquinho do prisma e do cilindro. Bom, sempre que eu falar aqui de prisma, eu vou estar trabalhando com um prisma regular. Então, o polígono da base é um polígono regular e ele é um prisma reto. O cilindro vai ser um cilindro também reto, tá? Circular e reto. Né? Bom, eu coloquei aqui uma figura que o meu prisma ele é pentagonal. Poderia ser hexagonal, poderia ser quadrangular, a relação que a gente vai observar aqui é a mesma, tá? Então, eu coloquei aqui uma figura, mas vocês vão conseguir fazer para qualquer outro prisma. Olha só, o que acontece aqui na base? Na base, o meu pentágono aqui, ó, ele está inscrito na circunferência da base do cilindro. Então, aqui já sai a relação direto, né, entre o raio aqui da base do cilindro e aqui é o raio da circunferência circunscrita ao polígono. Então, poderia ser um quadrado, poderia ser um hexágono, a gente tem sempre essa relação aqui. Bom, a altura do prisma e a altura do cilindro é a mesma. Então, ficou bem tranquila essa circunscrição aqui. Não tem segredo aqui, não tem nada de diferente. Vamos passar um pouquinho agora para o contrário, né? O cilindro inscrito no prisma. Então, de novo, eu fiz um prisma pentagonal, mas poderia ser qualquer prisma aqui. O que acontece aqui? Agora, a gente tem que a circunferência aqui da base do cilindro é inscrita no polígono da base do prisma. Então, tenho aqui essa figura. E aqui a gente tem o apótema do pentágono, a gente tem aqui o M, o apótema do pentágono, e tem o raio da base do cilindro e a altura dos dois conhecidos. Então, também aqui a gente consegue rapidamente relacionar um com o outro. O próximo, pirâmide cone, também é algo muito parecido. Eu tenho agora uma pirâmide inscrita no cone. Também fiz de base pentagonal, poderia ser hexagonal, quadrangular, né? A ideia é que vai coincidir as alturas, para qualquer caso, e o polígono aqui vai ser um polígono inscrito na circunferência. Então, a gente consegue relacionar aqui. Tem essa relação aqui também da geratriz, né? A geratriz do cone é aqui a aresta lateral da pirâmide. Tem essa relação aqui também. Então, dependendo do que a gente está trabalhando, poderia ter a altura aqui e o raio, poderia ter a geratriz e o raio, então depende do que está trabalhando para a gente relacionar uma coisa com a outra. Mas também não tem segredo. Nesse caso, a circunferência está circunscrita ao polígono da base da pirâmide.
Tá aqui, ó, tenho essa figura aqui, assim como no caso anterior do cilindro, ficou bem parecido, do cilindro e do prisma, né? Aqui é a pirâmide cone. A mesma coisa se agora o cone estiver inscrito na pirâmide. Então vai acontecer da circunferência aqui estar circunscrita ao pentágono aqui no meu caso. Eu tenho aqui o apótema do pentágono e o raio da base do cone. A altura coincide, o que muda um pouquinho aqui, ó, é que a geratriz agora do cone é o apótema da pirâmide. A geratriz do cone é o apótema da pirâmide. Ok? Bom, próximo caso. Prisma e pirâmide. Então, eu coloquei agora um prisma dentro da pirâmide. O prisma está inscrito na pirâmide. Quando a gente faz isso, eu estou considerando que esse prisma aqui ele tem uma altura qualquer. Então, se ele for mais para baixo aqui, sempre, eu já falo da base, tá? Mas se ele for mais para baixo, ele vai ser maior em relação à base, né? A base dele vai ser maior. Se ele for mais alto, a base dele vai diminuindo, né? Para que ele continue inscrito. Mas a ideia é que a base seja o mesmo polígono, não o mesmo polígono, que sejam polígonos semelhantes. Então, se eu estou com pentágono, estou com pentágono. Se eu estou com quadrado, estou com quadrado. Tá? A base do prisma e da pirâmide são semelhantes, só que a altura da prisma aqui de dentro pode variar, e isso vai fazer com que a base varie também. Então, a gente precisa achar uma relação entre esses elementos aqui, mas sabendo que pode ser ou mais alta com a base menor, ou mais baixa com a base maior, ok? Bom, qual que é a relação que a gente tem aqui? Eu já coloquei aqui, já apareceu aqui do ladinho, né? Eu tenho aqui esse triângulo em azul, que eu vou utilizar aqui, que tem a altura da pirâmide, tem aqui o raio, né, do pentágono aqui, tenho aqui a aresta da pirâmide. Só que aqui eu usei segmentos auxiliares aqui, ó, que vai formar um retângulo aqui dentro. Ó. Vai formar esse retângulo aqui. Esse aqui é o raio do pentágono do prisma. Aqui é a aresta do prisma e aqui é igual ali em cima. Né? Formou esse triângulo aqui, ó, que tem 3 pares de triângulos semelhantes. Então, olha esse triângulo grande aqui. Vou dar nome aqui para essas arestas para ficar mais fácil, para esses vértices, né? Tenho esse triângulo ABC. Esses pontos aqui, ó, vou chamar de D e E. D e E. A gente tem um triângulo aqui AED, que é semelhante ao triângulo ABC. Então, tem 2 triângulos semelhantes aqui, esse de cima e o grandão. Aí, eu olhando agora para essa base aqui, ó, essa aqui e essa aqui, ó, são paralelos aqui. Então, eu tenho esse triângulo aqui ABC, semelhante ao triângulo EBF, vou chamar de F aqui, ó. Então, esse triângulo aqui semelhante a esse pequeno aqui. E ainda tenho que esse triângulo AED aqui, ó, é semelhante a esse aqui, EBF. Tenho 3 pares de triângulos semelhantes. E com essas relações aqui, nós vamos obter as relações que nós queremos. Então, como eu falei, né, tudo depende das informações que a gente tem. Se a gente tem a aresta da pirâmide, se a gente tem a aresta do prisma, ou se a gente tem esse raio aqui, ou tem o raio da pirâmide. Então, depende das informações, mas é com esse triângulo aqui, com esses triângulos que aparecem aqui, que a gente vai fazer essas relações, ok? E aí, como eu falei, né, essa altura não é fixa. Essa altura não é fixa. Então, se eu diminuir aqui, ó, se eu diminuo a altura do prisma, o que eu vou obter aqui, ó, é um outro retângulo aqui. Então, a altura do prisma diminuiu, mas aumentou aqui, ó, essa base do prisma. Aumenta a base. Mas vai ser sempre uma figura semelhante a essa. Bom, e aí, como eu falei, né, a gente tem ainda várias outras relações que a gente poderia explorar aqui. Esfera com prisma, com cilindro, esfera com cilindro. Tem várias relações que eu não coloquei aqui, mas com essas a gente já consegue ter uma base de como a gente faz todas essas relações, como é que a gente relaciona um com o outro, tá? Sempre com essa ideia de obter aquele lá dentro que tem volume máximo, né? Ou, nesse caso aqui, a gente tem que ter alguma informação para poder circunscrever um no outro, né? Inscrever, circunscrever. Tá? Bom, espero que tenha dado para dar uma ideia geral. Tem uma lista de exercícios lá para vocês resolverem. Se tiverem dúvidas, postem no fórum. E a gente vai resolver vários exercícios na aula síncrona. Então, não percam a aula para tirar todas as dúvidas, para ficar preparado para o próximo teste, ok? Bons estudos e até a próxima!